Azevedo e Travassos Infraestrutura ou Azevedo e Travassos Energia? Qual das duas é a melhor? Qual vale mais a pena manter na carteira? Nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês o que eu pretendo fazer. Então, se você quer saber mais sobre isso, assiste esse vídeo aqui até o final e também já aproveita para deixar o teu like e te inscrever aqui no canal. Depois da tão esperada cisão, finalmente a Azevedo e Travassos tem duas ações listadas em bolsa. E com isso, muitos investidores estão se questionando: será que vale a pena eu vender a Azevedo Infraestrutura e ficar só com a Azevedo Petróleo? Será que é melhor eu manter as duas? Enfim, muita gente está com essa dúvida. E eu vou contar aqui para vocês o que eu pretendo fazer com a minha posição de Azevedo e Travassos. O que eu notei logo após a cisão foi um movimento muito grande de investidores vendendo as ações da parte de infraestrutura para comprar ações da Azevedo Petróleo. E de fato, muita gente acredita que o maior potencial está na Azevedo e Travassos Petróleo. E eu tendo a concordar com isso. Eu acredito que o potencial de crescimento, justamente por ser uma empresa ainda bastante pequena, ele é muito elevado. No entanto, não dá para a gente desprezar todo o potencial que também existe na Azevedo Infraestrutura. Na minha opinião, são duas empresas com bastante potencial, mas em momentos diferentes, até mesmo com riscos diferentes. Por exemplo, na Azevedo e Travassos Infraestrutura, nós temos uma empresa que já está de certa forma bem consolidada operacionalmente. Hoje, se nós juntarmos todo o backlog que a Azevedo e Travassos possui, tanto os contratos já existentes, quanto os novos contratos e o backlog que a MKS possuía, a Azevedo tem mais ou menos 1,8 bi em backlog, ou seja, em contratos que ela já está executando. Esse é um patamar bastante elevado. Além disso, existe a concessão Rota Verde, que vai trazer um backlog muito interessante para a companhia a curto, médio e longo prazo. E além disso, depois da fusão com os ativos da REAG, a Azevedo passou a ter um caixa muito robusto, de mais de 400 milhões de reais que veio da MKS. Com isso, a companhia tem uma capacidade financeira muito forte para tocar as obras que ela já ganhou, mas principalmente para buscar novos contratos de tamanho relevante. Isso traz um crescimento potencial muito interessante para a companhia, em um setor que continua indo muito bem, que é o setor de infraestrutura, que tem uma demanda muito grande e onde os retornos são relativamente bons. E o ponto mais interessante da Azevedo Infraestrutura é a parte de concessões. Como eu já comentei, a companhia já ganhou a primeira concessão, que foi a Rota Verde, e certamente ela vai entrar em novas concessões buscando ganhar novos contratos. E isso traz uma rentabilidade muito interessante e uma previsibilidade no fluxo de caixa da companhia que também vai mudar a empresa de patamar nos próximos anos. Então, é uma empresa que não dá para ser desprezada, tem muito valor dentro da Azevedo e Travassos Infraestrutura. Tanto é que para formalizar a fusão da Azevedo com os ativos da REAG, a REAG pagou mais ou menos R$ 1,90 por ação, apenas de Azev 3 e Azev 4, sem as ações AZTE3, porque como a gente sabe, a REAG comprou apenas os ativos de infraestrutura. A Azevedo Energia foi cindida e é uma empresa à parte. Mas olhando para o outro lado, eu concordo que o potencial de crescimento, o potencial de valorização da Azevedo e Travassos Energia é superior ao potencial da Azevedo e Travassos Infraestrutura. Mesmo porque a Azevedo Energia é uma empresa bastante pequena, é como se fosse uma startup de petróleo. E a gente sabe que se de fato essa startup der certo, o potencial é muito grande. E a companhia vem fazendo movimentos muito interessantes. Primeiramente, a companhia vem trabalhando de forma árdua para aumentar sua produção nos campos comprados da Phoenix e também nos campos da parceria com a PetroVictory. E mais recentemente, também em parceria com a PetroVictory, a companhia anunciou a compra de alguns campos de petróleo onshore que pertenciam à Brava, em um movimento muito interessante na minha opinião. Isso porque lá na época da compra da Phoenix, a Azevedo pagou mais ou menos 150 milhões de reais para comprar a Phoenix inteira, já com as licenças de operação. E a Phoenix trouxe para a Azevedo um VOIP, um volume de oil in place, de mais ou menos 18 milhões de barris, o que é um patamar relevante, é um bom patamar ainda mais para uma empresa que estava começando. E agora, como a gente pode ver nessa planilha muito bem elaborada pelo Christian Lima lá do portal Small Caps, a empresa, junto com a PetroVictory, em parceria com a PetroVictory, comprou esses campos da Brava.
Esses campos adquiridos da Brava têm um VOIP, um volume de oil in place total, de 125 milhões de barris. Como a Azevedo comprou apenas metade, o valor referente a Azevedo é de 62,5 milhões de barris. No entanto, essa operação foi fechada por 15 milhões de dólares. Se nós botarmos o dólar a R$6, vai dar mais ou menos 90 milhões de reais. E levando em consideração que a Azevedo comprou metade e a outra metade ficou com a PetroVictory, a companhia vai pagar mais ou menos 45 milhões de reais por 62,5 milhões de barris de petróleo em volume de oil in place. Olhando por essa métrica, me pareceu um negócio muito interessante. Obviamente, a empresa ainda precisa melhorar a produção, operacionalizar esses campos da forma que ela quer, mas em um primeiro momento me pareceu uma boa transação, até porque a forma de pagamento foi muito interessante. É um pagamento praticamente parcelado, o que facilita bastante a vida da Azevedo e da PetroVictory. E um outro ponto muito interessante é que esses campos comprados pela Azevedo e pela PetroVictory junto à Brava, eles me parecem ter um potencial muito grande. Como dá para ver aqui nesse gráfico, são campos que já tiveram uma produção muito maior há não muito tempo atrás. No entanto, a produção deles vem caindo com o passar do tempo. E isso acontece porque a empresa operadora, no caso a Brava e antigamente a 3R, não dá a devida importância e não investe como deveria nesses poços. Com isso, a produção cai drasticamente. Agora, esses campos, esses poços produtores caindo nas mãos da Azevedo, certamente a companhia vai fazer o investimento necessário e vai dar a atenção que esses poços precisam para que eles voltem a produzir muito mais do que produzem atualmente. Um ponto que eu vejo muita gente preocupada é a questão da produção da Azevedo ainda não ter aumentado como a companhia já falou que gostaria. No entanto, é muito importante entender que esse processo de aumento de produção e de intervenção em campos produtores de petróleo não é um processo simples, é um processo bastante burocrático também. A Azevedo, primeiramente, precisa dos equipamentos para fazer as intervenções nos poços, principalmente de sondas. E meus amigos, não é fácil encontrar sondas atualmente no Brasil, o mercado está bastante escasso. A Azevedo tem uma sonda que ela vem utilizando para fazer as manutenções e as intervenções nos seus poços, mas naturalmente, tendo poucos equipamentos disponíveis, o trabalho fica um pouco mais demorado. Além disso, depois da companhia fazer a intervenção, depois de fazer as melhorias para aumentar a produção, ela precisa de um aval da ANP e dos órgãos ambientais. Então também tem uma burocracia que demora um pouco mais esse processo. Mas eu acredito, e pelo que eu venho acompanhando junto à companhia, esse processo está andando e 2025 vai ser um ano bem importante para a Azevedo Energia, tanto nos campos da Phoenix, quanto nos campos da parceria com a PetroVictory, quanto nesses campos recentemente comprados junto à Brava. Dito tudo isso, eu vejo duas empresas com bastante potencial, mas com perfis diferentes. Por exemplo, a Azevedo Infraestrutura é uma companhia que já está com o operacional bem azeitado, já tem contratos em andamento e tem novos contratos que certamente entrarão para a companhia muito em breve. Com isso, é uma empresa que já está operando e está pronta para ser lucrativa, na minha opinião. Já a Azevedo Travassos Energia está em um estágio mais inicial da sua operação. Com isso, o risco operacional naturalmente ele é maior. Por mais que a companhia tenha um potencial mais elevado, o risco dela também é mais elevado, até porque a operação está bem no início, como eu já comentei. Tendo em vista tudo isso, eu pretendo manter as duas ações na minha carteira e vou manter na proporção pós-cisão, ou seja, uma ação de AZEV4 para uma ação de AZTE. Vou ficar com 50% em AZEV4 e 50% em Azevedo Travassos Energia. Isso porque são empresas de perfis diferentes, como eu já comentei, setores diferentes, e que apresentam ambas uma boa perspectiva de crescimento e geração de valor. Eu não gostaria de ficar 100% na Azevedo Infraestrutura, justamente para não perder esse potencial de valorização que tem na energia, mas também não gostaria de ficar 100% na Azevedo Energia, porque, como eu já comentei, o risco é mais elevado. Então, ter metade na AZEV4 e metade na AZTE me parece bastante equilibrado e também uma posição, ou melhor, duas posições que podem trazer um retorno muito interessante. Outra coisa que também é muito interessante é você ter a minha ajuda para investir no dia a dia. Você pode ter a minha ajuda para montar uma estratégia de investimento, uma estratégia de alocação, de rebalanceamento, de escolha dos ativos, enfim, posso te ajudar no dia a dia, te pegar pela mão e te fazer trilhar esse caminho rumo aos investimentos. Para isso, é só você conferir o link da minha mentoria que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado.
E também, não esquece de comentar aqui, deixa o teu comentário. Me diz, qual das duas você prefere? A ZV4, a ZV de energia ou prefere as duas? Manda que eu quero saber, tá certo? Não esquece também de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e de compartilhar esse vídeo com todo mundo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.